Olá, irmãos, a paz do Senhor. Eu quero trazer uma mensagem a respeito do que diz lá em Mateus, através do capítulo 14 e versículo 25. A gente vai aprender um pouco aqui, mediante essa palavra, que diz o seguinte. Essa palavra que está em Mateus 14, 25, fala sobre os seus discípulos, os discípulos de Jesus, que estavam em alto mar, em alta madrugada. E Jesus ficou de ir depois para encontrá-los. E quando foi já de madrugada, Jesus vai de encontro aos discípulos. E ventava muito forte, e os discípulos já estavam com medo. E aí aparece Jesus, e eles perguntam, ficaram aterrorizados, Jesus andando por cima das águas. Os discípulos ficaram com medo e chegaram a dizer: é um fantasma. E Jesus Cristo: não tema, sou eu. E Pedro, com aquela ousadia que ele tinha na fé, ele diz: se realmente és tu, deixa que eu vá ir contigo, andando sobre as águas. E Jesus assim o permitiu. E Pedro seguiu a se encontrar com Jesus, andando por cima das águas. Mas no meio do trajeto, Pedro começou a sentir medo e começou a afundar. E Pedro clamou dizendo: socorre-me, Senhor. E imediatamente Jesus pegou pela mão e o levantou. E disse: homem de pouca fé. E levou eles para dentro do barco e a tempestade acalmou. Eu quero refletir nessa mensagem que muitas das vezes, quando a gente se dispõe a seguir a Cristo, obviamente a gente vai encontrar contratempos em nossa caminhada, a gente vai encontrar os ventos, a gente vai encontrar pessoas querendo nos parar. Isso aí muitas vezes vai nos gerar medo. O mundo vai estar sempre contra você. E se a gente começar a olhar para os lados ao invés de olhar para Cristo, a gente vai sentir medo, a fé vai acabar e a gente vai afundar. Muitas das vezes, quando não é o mundo, são aqueles que se dizem irmãos na fé. O inimigo muitas vezes pode utilizar dessas pessoas que estejam fracas também, para que assim, por ser um irmão na fé, você possa ficar mais abalado ainda. Mas não desista. Siga em frente. Porque no trajeto que você está seguindo a Cristo, Ele sabe as suas limitações. Ele sabe se você está fraco. No momento em que Pedro começa a afundar, eu não sei o que os discípulos puderam estar comentando a respeito dele ali, o porquê ele afundou. Mas na sua vida, quando você está seguindo a Cristo, se de repente a sua fé começa a ficar um pouco fraca, a enfraquecer, e você começa a afundar, você pode ver que muitas vezes pode ter alguém criticando: olha para ali, ó, não é seguidor de Cristo porque afundou, porque está caindo. Hoje em dia e sempre encontramos pessoas que não podem dizer que estão fracas. Tem que estar sempre com aquela cara sorrindo, dizendo: não, estou tudo bem comigo. Mas nem sempre é assim. O cristão, ele tem altos e baixos. A própria palavra diz que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Mas aí, diante dos homens, muitas vezes, mesmo fraco, o homem quer se apresentar perante os homens como se ele fosse o crente bam, bam, bam. O crente que nunca
passa por dificuldade. Mas aí Jesus conhece os nossos corações e é só para Ele que você tem que olhar nesses momentos. Se no momento que você estiver nos ventos, passando os ventos, e você começar a olhar para a opinião dos outros, você vai afundar mais ainda. Olhe para Cristo nesses momentos, clame a Ele, porque só Ele vai te tirar de estar sendo naufragado pelo mar, pela força dos ventos e das ondas. Você vê que Pedro, num determinado momento, ele começou a andar pelas águas mesmo, sobre as águas. Mas só que no meio da nossa trajetória, alguma coisa acontece. Você olha para o lado, olha para o outro, começa a sentir medo e começa a afundar. Mas Jesus está vendo tudo isso. Jesus conhece você, conhece a mim. A palavra de Deus diz que aquele que começou a boa obra, ele não para no início. Não. Aquele que começou a boa obra, ele não para no meio. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Olá, irmãos, a paz do Senhor.